Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio audiovisual da Rádio Murié. Estamos reunidos para mais uma entrevista, desta vez com um tema muito bacana. Você conheceu Carlo Acutis? Ele é beato da Igreja Católica, conhecido por uma grande evangelização pela internet, e neste domingo um evento muito especial vai marcar a vida dos cristãos, porque Carlo Acutis se tornará santo canonizado. Quem vai contar para a gente todos os detalhes da vida e também da canonização de Carlo Acutis é a irmã Tânia, das Marcelinas, do Colégio Santa Marcelina, da faculdade, está aqui com a gente e tem um motivo mais especial ainda, porque o Carlo foi um aluno do Colégio Santa Marcelina, né, irmã? Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de estar aqui e de poder compartilhar dessa grande alegria para nós, para nossa igreja, de termos mais um santo católico e um santo jovem, um santo que faleceu aos 15 anos, né? Que tinha sempre essa meta para o céu, né? Então é uma grande alegria compartilhar isso também com todas as pessoas. Irmã, quem que foi o Carlo? Ele era italiano, né? Sim, ele nasceu em Londres, né? Porque a família, os pais tinham ido a trabalho, mas retorna muito cedo, né? Para Milão. E lá ele convive com as pessoas, tem toda a sua formação, né? E nasce então numa família católica, mas não atuante, né? A mãe, por ver tanto interesse em Carlo em todos os aspectos religiosos, ela também vai buscar formação para poder responder os questionamentos que ele faz, né? E aí ele cresceu, né? Continuou com essa evangelização. Como começou o trabalho dele, esse amor dele pela igreja, por Jesus Cristo? Ele sempre teve muitas babás, e uma dessas babás chamava Beata, uma jovem polonesa que inicia esse amor por Jesus, né? Ela vai cultivando em Carlo um amor grande. Ele já tinha a predisposição, né? Ele já gostava, já fazia os questionamentos, e ele amava estar na igreja, né? Então, quando passava em frente a uma igreja, ele sempre pedia para a mãe: vamos entrar? Vamos cumprimentar Jesus e fazer uma oração. Passava horas, né, diante do Santíssimo, fazendo a sua adoração, procurava sempre participar da missa quase que diária, mas ele tinha um aspecto ainda mais relevante, que é, além de ter essa base, né, de realmente cultivar a sua vida espiritual, tendo Jesus eucarístico como centro da sua vida, e também essa busca pela palavra de Deus e a devoção à Nossa Senhora, era o amor às pessoas, o amor ao próximo, a convivência que ele tinha com as pessoas, mesmo aqueles que ele não conhecia, era muito extraordinário, assim, né? Porque as pessoas se encantavam com o jeito simples de ser dele, com o sorriso sempre acolhedor que ele tinha para com todos, até para com os moradores de rua, os porteiros dos prédios pelos quais ele passava para ir para a escola. Então, ele era uma pessoa simples, disponível, muito comunicativo e muito cativante, né? Irmã, tem uma frase de um papa, não me recordo qual que é, mas que ele fala que quando um santo é um santo, ele mostra em todos os detalhes, né? E é muito sobre isso que a gente vê Sim. a vida do Carlo tão precoce, que ele viveu poucos anos, mas que ele mostrava essa santidade em todos os momentos, né? Sim, e ele nos chama a atenção, né? E até nos evoca assim, um pensamento, né? Uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Se ele conseguiu com 15 anos, por que eu, com a idade que estou, ainda não, né? Então ele dizia que se nós não desejamos ser santos, nós precisamos pedir em oração esse desejo da santidade, né? E ele vivia essa santidade, o ser de Deus, no dia a dia, no ordinário do dia, né? Ele não fazia coisas extraordinárias. Era lá jogando bola com os amigos, na escola, não sendo aquele aluno
brilhante, não era aquele aluno que pensava, ai, nossa, como esse aluno é bonzinho. Não, ele era um aluno crítico, ele era um aluno que às vezes esquecia o livro em casa, né? Mas era aquele aluno participativo e principalmente aquele que tinha atenção para com todos. Então é desde a criança que estava ali do seu lado, que tinha a mesma idade, mas também as pessoas que trabalhavam na escola, os adultos, as pessoas que ele encontrava na rua, né? São muitos exemplos de uma vida leve, tranquila, né? Ele era brincalhão, ele caçava Pokémon, mas ele não gastava a vida dele com coisas que eram supérfluas. Ele, até quando próximo à morte, ele dizia assim: morro feliz, porque não gastei a minha vida sem ser para Deus, né? Então ele não se arrependia da vida que tinha levado. Então, às vezes a gente faz uma reflexão também de como que nós estamos vivendo, né? Como que é essa minha relação com Deus? Eu realmente coloco Deus em primeiro lugar, né? Para quem não conhece o Carlo Acutis, a gente separou uma foto dele aqui. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, por vídeo, era um rapaz, um adolescente normal, né? E aí ele veio a falecer aos 15 anos, né, irmã? Como que foi esse processo dele? Ele adoeceu, né, mais ou menos início de meados de setembro, né? E uma febre muito grande, e eles foram investigar e ele teve uma leucemia fulminante, né? E que levou ele rapidamente, né? E na época não tinha tratamento para esse tipo de leucemia. E a leucemia ela vai atacando os glóbulos, né, vermelhos, e ele não, o organismo não consegue produzir para sustentar o próprio corpo. Então ele deve ter sentido muitas dores, né, muito desconforto, mas ele não reclamava. E sempre que os enfermeiros iam conversar com ele, fazer um procedimento, ele sempre acolhia com um sorriso, né? E dizia, 2 meses antes, ele grava um vídeo e fala assim: estou com 70 quilos e estou destinado a morrer. Talvez ele já tivesse tido um sinal de Deus, né, que o levaria mais rápido, mas ele não tinha medo da morte, porque sabia que ia encontrar Deus, né? Era libertação, né? Era. Eu vi essa frase de uma pessoa que está também em tratamento em estágio terminal, assim como ele. Eu acho muito interessante essa inspiração até para essas pessoas, né? A pessoa disse que ela entendeu que os planos de Deus para ela não era cura, era libertação, né? Era chegar perto de Deus. Eu acho isso muito bacana. É voltar para casa, né? Exatamente. Que é de lá que viemos e é para lá que voltaremos, né? Isso foi em 2006. Sim. A gente estava nos primórdios da internet, começando ali com os primeiros sites, os primeiros blogs, né, na nossa região, no mundo todo, né, celular. E ele já realizava um trabalho de forma digital. Ele tinha um blog, né, irmã? Como Sim. que era esse trabalho dele ali? Ele era muito inteligente, né? E ele gostava muito, era uma área que ele tinha muita aptidão, gostava muito de fazer programações, e como a família tinha condições, então ele tinha o computador, tinha os livros que ele comprava para aprender a programar, e ele fez muitas pesquisas sobre os milagres eucarísticos, e nesse blog ele compôs uma exposição sobre os milagres eucarísticos espalhados pelo mundo, né? Tem milagres eucarísticos que eu nunca imaginei que pudessem ter sido realizados, né? E além dessa pesquisa, ele fez também pesquisa sobre os títulos de Nossa Senhora, porque ele tinha um amor muito grande por Maria. Então ele sempre pesquisava algo que acrescentava para ele, né? Que alimentava também a sua fé. E ele tinha uma devoção muito grande pelos santos, né? Por São Francisco de Assis. Então ele pesquisava sobre isso, né? E usou então a internet na época, né? E esses meios como para evangelizar, um meio de evangelização, de levar também a palavra de Deus às pessoas, e incentivava os jovens, seus amigos, a fazer o mesmo. E hoje quantos, né, podem, por meio das mídias sociais, evangelizar, né, levar Deus para as outras pessoas também. Ele é um exemplo para muitos jovens hoje. Você que está acompanhando a nossa entrevista, a gente está recebendo a irmã Tânia.
Estamos falando hoje sobre a canonização do beato Carlo Acutis, que morreu aos 15 anos em 2006 e será declarado santo pelo Vaticano neste domingo. Irmã, aí em 2006, Carlo morre e logo após começam as orações em nome dele e vem os primeiros milagres, né? Como Sim. foi essa trajetória pós-morte dele? Então, já no dia do enterro dele, né, no seu velório, muitas pessoas dizem sentir um perfume de lírios, que simboliza a pureza, né, a delicadeza. E muitas pessoas acorreram ao velório dele que eram desconhecidos, pessoas que a mãe nunca imaginava que Carlo conhecesse, que fosse amigo de Carlo. E até para um deles ela pergunta: você o conhecia? Você era amigo? Não, eu o admirava, porque ele passava por mim, me cumprimentava, né? Ele sorria para mim. Quantas vezes eu via ele carregando bolsas de pessoas que carregavam uma sacola pesada e ele se colocava à disposição para ajudar. Então, começam então esses sinais, né, de uma vida que ele levava, uma vida santa. E a divulgação vai acontecendo, né? As pessoas vão comentando e vai chegando. Até que chega aqui um sacerdote traz também a relíquia, ou a história dele para Campo Grande, no Mato Grosso. E uma criança chamada Mateus, ele tinha uma doença congênita e os pais já não estavam desenganados, né? Até preocupados demais o que aconteceria, e o padre pede para que eles rezem pedindo a intercessão de Carlo Acutis e o menino é curado. Então esse milagre que acontece no Brasil, até essa paróquia está em grande festa, né? É esse milagre que concede a Carlo também o título de beato, né? E depois a cura de uma ciclista, uma moça que teve um acidente de bicicleta em Porto Rico. E aí agora... E daí ele foi beatificado em 2020, né, pelo Papa Francisco, e agora a canonização. Né? É um processo muito longo a canonização, né, irmã? Só que o dele foi rápido, né? Tem santos que levam muito mais tempo. O caso dele foi bem rápido. E no domingo, como que é essa cerimônia? O que acontece para declarar esse título? Vai ser uma cerimônia normal de uma missa, uma celebração eucarística normal, mas tem um momento que encerra, né, é como se fosse um cartaz grande, né, um grande banner com a fotografia dele, e é declarado, né, tem a leitura de um documento pelo celebrante, seja o Papa ou outra pessoa designada, que vai ler esse documento declarando a canonização. Não só de Carlo Acutis nesse domingo, né? É uma grande festa para a igreja, porque também é canonizado Pier Giorgio, né, Frassati também, que é outro jovem que vai ser também canonizado nesse momento, que também teve uma vida muito virtuosa, e algumas características de devoção dos dois são muito parecidas, né? O amor a Nossa Senhora, a oração pelo terço, a oração do terço diária, o amor à Eucaristia e principalmente a caridade, né? Essa disposição de estar a serviço do outro, mesmo aqueles que você não conhece. E Frassati tem a peculiaridade de que ele fazia caridade e expressava que que ninguém soubesse, que realmente fosse no escondimento. Né? Que bacana. E aí, irmã Tânia, o que o Carlo Acutis deixa de lição para nós jovens, para todos nós cristãos ou não? Qual que é a mensagem que você acha que ele passa hoje para a gente? Ser de Deus, não ter medo de seguir a Jesus Cristo e de ter esse projeto de vida dele como centro da nossa vida, né? Buscar ser de Deus. E, como ele mesmo dizia, se a gente não tem o desejo de ser santo, pedir em oração que nós tenhamos esse desejo de santidade, porque ele nos ensina que nós podemos ser santos no dia a dia, nós podemos ser santos
convivendo com os nossos amigos, trabalhando, fazendo bem às pessoas, convivendo no dia a dia, na normalidade da nossa vida, nós podemos ser santos, né? E não é difícil, mas precisa ser feito um trabalho, né? E é um processo, né? De deixar Deus agir em nós, porque é Ele que vai inspirando, né? É o Espírito Santo que nos conduz, é deixar Deus realmente ser Deus em nós. Irmã, a senhora mesmo comentou com a gente aqui sobre uma frase do Papa João Paulo II sobre os santos de calça jeans. É muito importante para a igreja nesse momento em que, especialmente com a internet, com tanta coisa acontecendo, né, com os jovens tão desviados assim, né, com tanta, eu diria, com tanta má influência, né, que a gente vê, muito crime, muita bebida, muita droga, ter alguém com quem eles possam se espelhar, né? E o Carlos vem exatamente nesse momento, né? Sim, e eu acho que é por isso também que ele cativou tantas pessoas, né? Claro que pela índole dele, pelas virtudes, pela caridade e pela singeleza de alma que ele tinha, mas principalmente por essa possibilidade, esse exemplo de vida que os jovens também podem ter, né? Eu posso testemunhar a minha fé e ser diferente. Eu posso ser feliz, eu posso ser alegre, mesmo sem estar no meio das drogas, no meio da bebida. Eu tenho uma motivação que me leva a ser feliz fora disso, né? E é possível. Se eu desejo de todo o coração, eu consigo, né? Muito bacana. E a partir de domingo a gente já pode pedir que São Carlos Acutis rogue por nós, né? Hoje nós podemos pedir, né? Beato Carlo Acutis roga por nós. E a partir de domingo, logo depois das 6h30, 7 horas, por aí, que vai 5h30 começa a transmissão, né? Pelo Vaticano News. Logo depois a gente já pode fazer a oração. Oração em nome dele. Eu estava conversando aqui, compartilhando um momento em especial com a irmã Tânia. Eu achei muito, muito fofo, muito bonito a imagem dele de mochilinha. Então, assim, é algo que a gente pensa, um santo, a gente, né, lembra da época medieval, da época de Jesus, e traz uma coisa, né, a gente vê São Jorge com a espada, né, São Cristóvão carregando o menino com aquelas vestes, e aí a gente pensa assim, nossa, é difícil, né, porque eles viveram há tantos anos, e aí ver alguém que está trajado como eu estou aqui, você pensa assim, é possível. Sim. E aí traz uma reflexão profunda para a gente, para a vida da gente. Então, vale a pena conhecer a história aí do quase São Carlos Acutis. É verdade, porque quando a gente pensa em São Francisco, Santo Antônio, né, os santos populares aí, parecem muito distantes de nós. E parece que eles já nasceram santos, né? E mesmo que você estude, aprofunde o estudo da vida dele, você vê que não, que teve uma trajetória também. Mas a distância, né? Mas o caso de Carlo Acutis é a proximidade, né? Ele está tão próximo a nós e nos demonstra essa possibilidade de, não, se ele conseguiu, eu também posso me esforçar e conseguir também, né? E antes da gente terminar, irmã, eu acho muito importante porque as pessoas falam assim, mas santo hoje em dia e tudo mais, mas antes, né, a palavra daquelas pessoas, daqueles santos, eram muito passadas através da via oral. São Cristóvão, por exemplo, é um mesmo, né? Sim. Que é quase uma lenda oral. E hoje, com a internet, com esse acesso à informação, esse trabalho santificado ele é muito mais auditado, digamos assim, né? Então mostra muito mais ainda, né? É uma prova real da santidade dessa pessoa. É verdade, e se transmite muito mais rápido também, né? Chega muito mais veloz às pessoas, né? E que bom, né? Que tem esse meio também como meio de evangelização. E eu queria lembrar que ele foi nosso aluno, né? No nosso colégio lá em Tomazeu, e as irmãs que o conheceram disseram que ele era um jovem comum, né? Era uma criança comum, mas era uma criança doce. Uma criança que cuidava dos outros, que sempre estava do lado daqueles que eram menos, às vezes mais tímidos, né? Que não conseguiam se aproximar tanto, que tinham algumas dificuldades, e ele sempre estava perto, né?
e essa proximidade de acolhida, né? Porque ele tinha também um poder muito grande de comunicação, né? Gostava de se comunicar. Aprendeu a falar cedo, né? E sempre se comunicou muito bem. E acho que essa comunicação que ele fez também de ser de Deus, né? De comunicar sempre esse amor de Deus às pessoas, né? A senhora trouxe um livro, queria pedir que a senhora mostrasse como indicação de leitura para quem está acompanhando a gente. Existem outros também, eu gosto muito desse que ele fala das características, né, da espiritualidade de Carlo, não eu, mas Deus, né? E ele fala que Jesus é o seu projeto de vida. Tem um outro livro também, que não estou aqui fazendo propaganda, né, mas que é o relato da mãe dele, né? O Segredo do Meu Filho. Então ela conta todos os detalhes sobre a vida de Carlo, também é muito interessante. Vale a pena. Muito bem. Irmã Tânia, obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo bênçãos, palavras. Você que talvez não conhecia o Carlo Acutis, passou a conhecer. A partir de domingo será santo. Obrigado pela sua participação aqui Eu que agradeço. Muito obrigada. Deus lhe pague. Amém. Você que acompanhou com a gente mais uma transmissão do nosso estúdio audiovisual, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a nossa página no Instagram e também acessar o site radiomuriaé.com.br, porque essa entrevista também vai estar lá, junto com todas as notícias de Muriaé e região. Quem acompanhou a gente pelo rádio, segue agora com o programa Amanhã da Muriaé com Gilson Júnior. A gente se vê em uma outra transmissão. Até a próxima.